Saudações a todos os nossos amigos, sejam todos bem-vindos a este canal. Em continuação ao estudo do livro do Apocalipse, hoje nós vamos analisar o capítulo 13, dos versos 1 a 10, que trata da besta que sobe do mar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Vimos a Ti com o coração imensamente agradecido pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos concede. Podemos compartilhar a Tua Palavra com todos os nossos amigos e os nossos irmãos. Te pedimos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos para a Bíblia, a Palavra de Deus. Vai nos dizer a respeito deste assunto e nós vamos fazer aqui uma análise comparativa de textos e nós vamos deixar que a própria Bíblia, a Palavra de Deus, possa nos dar o significado dos símbolos contidos neste capítulo, ok? O primeiro texto, Apocalipse 13, é o verso 1. Porém, nós vamos recapitular brevemente essa questão da besta que surge do mar. Lá em Daniel, capítulo 7, descreve 4 reinos terrestres e na sequência do último reino terrestre, que é Roma Imperial, surge o chifre pequeno. E nós vimos em vídeos anteriores sobre a ação desse chifre pequeno. Nós também vimos no capítulo 8, que também menciona o chifre pequeno, e diz que também é sobre a obra que ele exerce, que ele faz aqui na terra, que interfere no sacerdócio celestial de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos ver aqui no Apocalipse a besta que surge do mar. Em Daniel usa o título chifre pequeno. João usa o título besta que surge do mar, falando do mesmo poder, do mesmo reino ou do mesmo reinado. Então nós vamos ver agora Apocalipse 13, 1, que diz assim: Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então nós vamos analisar parte por parte. Primeira coisa, uma besta. Então nós vamos ver em Daniel capítulo 7, verso 17, nos dá a interpretação, diz assim, ó: estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Portanto, animais ou bestas em profecia significa reis ou reino. Evidentemente que um rei, ele exerce um reinado, ok? Então, nós vimos aqui que a Bíblia já dá a interpretação sobre a besta que sobe do mar. Agora nós vamos ver essa questão que sobe do mar. Se nós formos lá em Apocalipse 17, verso 15, veja o que a Bíblia, a Palavra de Deus nos diz. Apocalipse 17, verso 15, diz assim: E me disse, as águas que viste, onde assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, tanto águas como mar significa um lugar povoado, um lugar com muita gente. Quando fala povos, multidões, nações e línguas, se refere a um lugar, a povos do mundo inteiro ou regiões densamente povoada. Então está explicado aqui essas duas questões, a besta e a questão do mar. Agora nós vamos analisar essa questão de que a besta tem 10 chifres. No mesmo capítulo de Apocalipse 17, que nós acabamos de analisar, veja o que diz no verso 12 e no verso 13. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Portanto, os 10 chifres da besta que surge do mar são 10 reis. Então está aqui o símbolo e está aqui a interpretação dada pela Bíblia. Continuando no verso 13, diz assim, ó: Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então existe uma unidade entre estes 10 reis que ainda não se levantou, está falando de um futuro, e eles trabalharão em unidade com a besta que surge do mar. Então identificamos aqui os 10 chifres da besta.
Agora nós vamos identificar, nós vamos ver a Bíblia da interpretação sobre as 7 cabeças. Aqui no mesmo capítulo 17, verso 9, diz assim, ó: aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Portanto, aquelas 7 cabeças da besta que surge do mar, do verso 1, a própria Bíblia, no capítulo 17, nos diz que são 7 montes. Então agora nós vimos aqui toda a interpretação dessa parte, tratando do verso 1, com exceção da última parte do verso 1, que fala de blasfêmias, que nós vamos comentar isso, nós vamos ver o que significa isso na própria Bíblia. Então fica aqui um comentário muito importante, que em Apocalipse 13, falando da besta que surge do mar, ela faz uma conexão com o capítulo 17, ou seja, o capítulo 17 do livro de Apocalipse, basicamente é uma extensão do capítulo 13, porém o capítulo 17 é uma fase no tempo mais posterior ao capítulo 13, mas é porque já vai falar da condenação da grande Babilônia. E no capítulo 17 de Apocalipse, adiantando, no capítulo 17 de Apocalipse não vai, que fala da prostituta, não vai mencionar que a prostituta tem 7 cabeças. Portanto, nós vemos aqui que está conectando estas 7 cabeças, que são 7 montes, com Apocalipse 17, 9. Quando nós formos estudar Apocalipse 17, nós já vamos compreender melhor essa questão dos 7 reis, um assunto que existe um dilema tão grande em torno deste assunto. Então nós vimos aqui agora, adicionando mais uma informação, que agora no verso 9 de Apocalipse 17, indica uma localização geográfica da besta que surge do mar, porque disse que as 7 cabeças são 7 montes. Entendemos que Roma, capital da Itália, a cidade mundialmente conhecida pela cidade das 7 colinas, ou dos 7 montes. Mundialmente isso é conhecido. Evidentemente que Roma, dentro da cidade de Roma, está localizado a cidade do Vaticano. Isto mesmo, o Vaticano, ele é um estado dentro da cidade de Roma. Então a Bíblia, a palavra de Deus, nos traz absoluto esclarecimento sobre qualquer assunto difícil que possa ser, utilizando a própria Bíblia, a palavra de Deus, como intérprete. Então agora nós vamos analisar o capítulo 13 e o verso 2, que diz assim: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. Então agora é acrescentado um ingrediente muito interessante. Está dizendo que a besta, o corpo dessa besta, simbolicamente, é como o corpo inteiro de um leopardo. E aí diz que os pés é como pés de urso e a boca como de leão. Entendemos por estar aqui que está querendo nos dizer que esta besta que surgiu depois do Império Romano Imperial, herdou tanto de Babilônia como dos Medo-Persas e também dos gregos, herdou crenças paganizadas. Nós vamos ver que esta besta trata-se de um poder religioso e nós vamos ver também que trata-se de um poder político. Portanto, nós vimos aqui ela herdou, ela trouxe uma herança, vamos dizer assim, uma herança genética, vamos dizer o termo aqui, destes 3 impérios extremamente pagãos e idólatras. Vamos analisar agora a segunda parte do verso 2, que diz assim, ó: e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então agora fica bastante interessante, porque o texto está nos dizendo que o dragão, que é Satanás, de acordo com o Apocalipse 12, o dragão é Satanás, está nos dizendo que o dragão deu para esta besta que surge do mar o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Portanto, esta besta está investida do poder de Satanás. Isto aqui é muito sério, amigos. Por isso é importante
estudar bem essa questão, compreender bem essa questão, porque todos nós estamos envolvidos sobre essa questão da marca da besta. Existe um processo de preparação para esta marca que está ocorrendo através do engano, que não é possível muitas pessoas perceberem, a não ser o criterioso estudante da Bíblia ou da Palavra de Deus. Então nós vimos aqui essa implicação muito séria desta besta que recebe poder, trono e autoridade do diabo, de Satanás. Agora nós vamos analisar o verso 3, que diz assim, ó: e vi uma de suas cabeças como feridas de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então o texto está nos dizendo que uma das suas cabeças, ou um dos seus líderes, em um momento específico, seria destronado, perderia o seu poder, porque o líder é que exerce o reinado sobre o rei, um reino. Nós entendemos, de acordo com as profecias, em um estudo mais ampliado da palavra de Deus, esse poder, exerceu poder, no caso Daniel 7:25, nos diz que 1260 anos, e este período compreende a data do ano 538 da nossa era até o ano de 1798, quando então perdeu esse poder político. Nesta época, Napoleão Bonaparte, que reinava basicamente, que dominava o mundo na época, através do seu general Berthier, ordenou que o seu líder, no caso o Papa Pio VI, fosse destronado, que perdesse o seu poder político. Lembrando que este poder, ele exerce esse poderio, essa força, ele existe essa força, que lá por volta do ano, entre o ano 476 até o ano 538, através de Constantino, que era um imperador pagão, que fingiu se converter ao cristianismo e estabeleceu a primeira religião mundial constituída de poder político e poder religioso. Então, esta besta aqui de Apocalipse 13, ele trouxe consigo este poder político e poder religioso que nós já vamos analisar ainda nessa sequência. Então nós vimos aqui que em um momento específico, essa ferida mortal, ele teve uma ferida mortal que constitui em ser tirado o seu poder político. Evidentemente que um poder que é político e religioso, quando perde o seu poder político, evidentemente que a sua força fica só na religião, e não é o caso deste poder aqui, representado pela besta que surge do mar. Nós vamos para o verso 4, que diz assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Então agora o texto está nos dizendo que as pessoas que adoram a besta, adoram de forma indireta o dragão, que é Satanás. Então é uma questão muito séria, é uma pessoa adorar a besta, porque ela vai estar adorando o próprio dragão, adorando o próprio Satanás de maneira indireta. Nós sabemos que Satanás não pode aparecer fisicamente para que as pessoas possam adorar. Então ele utiliza de um instrumento seu, como ele utilizou lá da serpente, lá no Éden, para enganar a Eva. Então ele utiliza uma pessoa, ele investe essa pessoa de poder, do seu poder, como vimos lá no verso 2, e aí ele utiliza esta pessoa. Então por isso que o texto está nos dizendo que as pessoas que adoram a besta adoram Satanás. E a outra parte do verso 4 diz: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Quem pode batalhar com um poder político, religioso, que tem o poder de Satanás? Quem pode batalhar? Só o céu pode batalhar contra ela. Mas pessoas humanas ou qualquer seres que não seja do céu, da divindade, não pode batalhar com ela, porque o poder dela é muito grande. Não o poder que vem de Deus, mas o poder que vem de Satanás. E nós sabemos que ele tem muito poder. Porém, o nosso Deus é extremamente soberano e poderoso sobre tudo que existe entre o céu, a terra e todo o universo. Então isso nos traz esperança, alegria
e saber que nós temos um Deus tão grande conosco, que pode nos ajudar e nos auxiliar a ser vitoriosos contra este poder. Então agora nós vamos analisar também o verso 5, que diz assim, ó: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Então vamos analisar um pouco agora essa questão de uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. Vejamos o que diz o livro de Lucas, capítulo 5, verso 20. E vendo ele a fé deles, disse-lhes: homem, os teus pecados estão perdoados. Isso aqui está falando de Jesus, quando que um grupo de pessoas trouxe um aleijado para ser curado. Então Jesus viu a fé daquelas pessoas e a situação do aleijado, e Jesus disse a ele que os pecados dele estavam perdoados. E veja o que diz agora no verso 21. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Então o texto está nos dizendo que perdoar pecados é blasfêmia. Se caso Jesus não fosse também Deus, Jesus teria blasfemado. Mas, no entanto, sabemos que Jesus é Deus e Jesus também é homem. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Ele se fez homem para nos salvar. Portanto, Jesus não blasfemou. Mas aqui a questão está implícita que perdoar pecados é blasfêmia. Outra questão que nós vamos ver agora está no João, capítulo 10, verso 31, que diz assim, ó: eu e o Pai somos um. Jesus está falando, dizendo que ele é igual ao Pai. Agora o verso 31. E os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Então as pessoas que estavam ali, que não aceitavam que Jesus era Deus, eles diziam que Jesus estava blasfemando. Então nós vimos duas questões importantes do que significa blasfemar. Então eu vou ler duas fontes da besta que vai também esclarecer, vai ampliar essa questão da blasfêmia. O texto que eu vou dizer nos diz o seguinte: o Papa é o vigário de Cristo, ou a cabeça visível da Igreja sobre a terra. Os atributos do Papa são os mesmos que o de Cristo. Este tem poder de perdoar pecado, no caso Cristo. Também pode o Papa. O Papa é o único homem que se arroga o vicariato de Cristo. Sua pretensão não encontra oposição séria, e isso lhe estabelece a autoridade. Então aqui a besta está blasfemando, porque está dizendo que igualmente a Cristo pode perdoar pecados. Nós vamos ler mais uma fonte que diz assim: tu és o pastor, tu és o médico, tu és o diretor, tu és o lavrador, finalmente tu és outro Deus na terra. Então outro texto que está nos dizendo que o poder do Papa, que o Papa é como um Deus na terra. Então, duas questões de blasfêmia: perdoar pecados e também a questão de ser igual a Deus. Então, está ficando bastante claro o estudo sobre de quem realmente está se tratando o Apocalipse 13. Então, agora nós vamos analisar o verso 7, que diz assim: foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Agora, novamente, em uma nova fase, esse poder vai exercer perseguição contra os cristãos fiéis, como fez na Idade Média durante 1260 anos. Então isso aí existe muita informação a este respeito, mas agora está se tratando de um período final que isto ainda vai ocorrer. No final do verso 7 diz assim, ó: deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Então agora nós vamos analisar duas questões aqui interessantes. Lá no começo, nos versos, disse que quem adora a besta, verso 4, adora o dragão. Então essa besta, ela recebe adoração. Então um poder político somente não recebe adoração. Não conheço, não existe no momento assim que eu saiba, que saibamos,
de um poder político nas quais as pessoas se curvam e se ajoelham diante dela. Portanto, essa besta tem o poder religioso. Nós vimos agora neste verso aqui, final do verso 7, que disse que foi-lhe dado, deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Evidentemente que não foi dado por Deus e foi dado pelo dragão, mas aqui diz que ele foi-lhe dado poder sobre o mundo inteiro, sobre todas as nações do mundo. Por isso que nós vemos quando esse poder ele se dirige até as nações, ele é tratado como um poder político e um poder religioso, não como meramente um poder religioso e não somente meramente como um poder político. Então ficou assim claro essa questão aqui do verso 7, as duas partes. Agora nós vamos analisar o verso 8, que diz assim: E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então quem que adora essa besta são as pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Salientando aqui um aspecto interessante, que quando uma pessoa aceita Cristo como seu substituto, advogado, intercessor, mediador, o nome desta pessoa é escrito no livro da vida do Cordeiro, lá no céu. O texto está nos dizendo que muita gente diz aqui, utiliza a expressão, e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes, cujas pessoas não aceitaram a Cristo, vão adorar novamente, vai adorar a besta em um contexto final. O que é interessante também agora neste verso aqui, que ele é um paralelo, Apocalipse 17, também o verso 8, menciona lá, evidentemente que lá vai estar falando também desta besta, final do capítulo 17, verso 8, que diz assim, E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era, já não é e ainda que é, nessa versão. Então nós vimos aqui um paralelo desse verso 8, 13, 8, com Apocalipse 17, 8. Evidentemente que está tratando do mesmo poder. Portanto, nós vimos aqui um vínculo enorme, de grande, entre esta besta do mar, descrita aqui, e a meretriz, ou a grande prostituta, de Apocalipse 17. Quando nós formos estudar esse capítulo, nós vamos retornar a estes textos que faz uma íntima conexão entre os dois capítulos. Quando estudarmos o capítulo 17, nós vamos ver que muitas vezes aqui nesse capítulo, a questão do verso 1 das 7 cabeças, pois lá não fala que a meretriz tem 7 cabeças, reforçando a ideia já dita no começo. Termina com o verso 9, Apocalipse 13, verso 9, e vai nos dizer o seguinte: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Nós vamos perceber lá no capítulo 17, lá no verso 16, vai determinar isso aqui. Aqui está dizendo que quando alguém leva para o cativeiro, ou seja, persegue, pune, maltrata, hostiliza, faz todo quanto é tipo de perseguição, ela não vai ficar isenta de uma punição ou até de um extermínio. Nós vamos ver no Apocalipse 17, verso 16, vai determinar que isso aqui vai se cumprir lá, ou seja, que lá esta besta vai ser levada para o cativeiro. No finalzinho do verso 10 diz assim, aqui está a paciência e a fé dos santos. Aqui termina nos dizendo que, porém, vai haver um grupo que vai ser vitorioso sobre essa questão da besta, ainda que martirizado, ainda que hostilizado e ainda que perseguidos, vai haver um grupo que vai ser vitorioso. Isso nos dá alegria, esperança e o desejo de que fazemos parte deste grupo, que vai ter paciência, que vai ter uma fé muito grande, vai ter a vitória no final relativo à marca da besta. Então, terminamos aqui este vídeo com esta visão panorâmica sobre esta besta que surge do mar. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo
esteja com todos os nossos amigos, os nossos irmãos. Este é o nosso grande desejo. Amém.